Começou. Boa noite, roda está para todo mundo, estamos em Roda Xelu. Eu fui avisado que ia dar um show com um pouco de delay, porque a Ilana, semana passada, alguma coisa assim, me mandou um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, né? Vai ter show, quem vai e tal. Eu falei, que show é esse? Pô, já tá me avisando, precisa de permissão desde quando, né? Pode ir no show e tal. Eu fui lendo, tal. O show de Ilana Negra, eu falei, daqui 3 dias. Ninguém me avisou isso, né? Eu falei, com você. Aí ela falou assim, não, isso já tem um mês atrás. Que bom, tem um mês atrás, eu não tava sabendo. Mas é que eu não mando na rotina dele, né? O que ela fala, eu faço, né? Mais ou menos. Então, mas é um prazer. Aí eu comecei a pensar, né? Se vira nos 30, assim, o que eu vou falar? Qual o tema? As mulheres. Geralmente eu dou aula para os homens, né? E tal. Não tem nem o que pensar, né? Eu acho que é isso que eles querem estar ouvindo. Se eu falar de qualquer coisa, eu não vim aqui para isso, eu vim para ter um rizuki, né? Fortificar pro mês de Elul. Não posso ficar em pé? Eu já preparei tudo aí, senão vai ter que pro mês de Elul e Rosh Hashanah está chegando. Daqui uns menos de 30 dias já é Yom Kippur, né? Muito rápido. Sem desesperar ninguém. Mas espero que esse show seja para lembrar de todo mundo está precisando, para força com os nossos caialinhos, para medinar, para todos os israelitas, que a gente tenha paz e um ano, que esse ano seja melhor, né? Também que os catufinhos voltem e também saudáveis, são, quando eu faço queimar, mas está cheio. Então, já que eu vou falar de Rosh Hashanah, tem uma cola que se eu esqueci, foi né? Então todo mundo estava imaginando, assim, sou eu pelo menos, falando por mim, está chegando o Rosh Hashanah, já chega o Roda Xelu, e começa a pensar, tem que cozinhar para o Rosh Hashanah. Aí você vai se deparar que são 3 refeições. Não, 3, desculpa, 7, né? Porque chamado são 3, né? Você dá de vestido. O vestido que o marido teoricamente, né, dará à esposa, né? Então, aí comecei lá, são 7 refeições, e aí tem o simanim, e o que é, aí já qual é o costume e tal, aí meus pais também eles vão vir, aí já comecei, mãe, tem que fazer o negócio da abóbora, aí ela já começou, a abóbora, sei lá, branca, não tem Israel, será que eu trago na mala? Eu falei, não, calma. Aí eu falei, ninguém, não gasta a sua mala 23 quilos com abóbora, pelo amor de Deus. Antes da abóbora tem a paçoca, massa de pastel, açaí. Abóbora não, abóbora deixa que a gente se vira, né? Mas brincadeiras à parte. É claro que a gente tenta fazer a melhor refeição, reunir a família, isso é muito importante. Então, o Maimônides ele fala qual é o motivo das festas. Que Deus ele encontrou um momento da gente reunir a família, os amigos e socializar, né? Ficar feliz com a festa, comer bem. Isso é a regra geral de todas as festas do Shabbatot. Além disso, tem um assunto de cada festividade, por aí vai. Tá? Mas é claro que não é só as refeições que a gente tem que se preparar para o né? Chega na véspera, se preparou para não estar assim, todas as refeições estão certas. Não é isso, a pessoa acabou deixando o principal, a essência da festa, né? Até porque quando a gente faz a maçã com mel e por aí vai, a gente chama isso de que simanim, né? O que é simanim? São sinais. Sinais para quê? Não é que a pessoa vai comer a maçã com mel, hoje está doce, quer dizer que o ano vai ser doce. É um sinal para a gente refletir e despertar o que realmente é importante. Né? Então, é óbvio que a gente vai se preparar, dar o melhor, né, as mulheres e os homens, os maridos e os filhos, e os netos, todo mundo, os pais, no meu caso também espero, que venham para me ajudar. Mas nada de ficar chamando todo dia para casa da sua casa. Tá bom, Brincadeira. eu vou ajudar. Você vai ajudar? Pô, aí
Então, a gente tem que pensar um pouco, então, aproveitar, entender um pouco sobre Rosh Hashanah, sobre o sentido. E quando a gente vem falar de Rosh Hashanah, a gente começa a pensar do dia do julgamento, né? O livro da vida, da morte será aberto. Será que Deus vai decretar o que pra gente? É o dia que mais dá sono, porque não pode dormir. Não pode dormir? Aí é o dia que mais dá sono. Mas, isso. É verdade ou é costume? Nada, porque eu costume de não dormir, mas sabe por que é o dia que mais dá sono, né? Porque a gente come bastante. Não, mas segue esse costume. Aí a gente come de noite, come de manhã, eu não vou estar com sono, né? Mas tudo bem, é um costume, não é também. O principal do dia não é não dormir, né? São outras questões. Então a gente vê que é o dia do julgamento. Tudo vai ser escrito, todos os nossos atos. Só que você estiver dormindo, vai ser melhor. Falam isso, né? Se a pessoa está utilizando o dia para coisas boas, para estudar Torá, para refletir sobre a vida e tudo mais, aí não dorme. Agora, se em vez de dormir a pessoa vai ficar fofocando, por aí vai, melhor dormir. Dorme, acorda depois, acorda pro chofar, não é melhor. É o dia do julgamento. E sobre o julgamento, é uma coisa muito interessante, porque bem ou mal, o dia do julgamento, e a gente não fala que só o julgamento do povo judeu, mas para toda a humanidade, todo mundo passa perante Deus e é julgado. Isso vem enraizar na gente a crença da justiça divina, que existe Deus, que é justo. E embora tudo que a gente vê no mundo parece que tudo é uma confusão, e por que isso acontece, aquilo, a situação que a gente está vivendo, ou que a gente vive há milênios, né? Mas existe uma justiça divina. E essa justiça divina, ela age de acordo com os nossos atos. Se a gente faz coisas boas acontecerão. Se a gente faz coisas ruins podem acontecer. Então isso vem enraizar a crença. Quando o Maimônides escreve sobre os 13 princípios de fé judaica, que não conhece ali Mamim, né, tem 13 princípios. Dos 13 princípios, a gente pode resumir os 13 princípios em 3 principais grupos. Os primeiros princípios falam sobre a existência de Deus. Vai falar que Deus é o único, Deus existe, né? Ou seja, a existência de Deus. Os do meio falam que a Torá veio dos céus, que Deus entregou a Torá para a gente, dos profetas, a profecia de Moshe, que a Torá não vai ser alterada. E os últimos falam sobre a recompensa e a punição. Ou seja, que existe um Deus que entregou para a gente leis e a gente vai ser retribuído de acordo com como a gente se comporta, de acordo com essas leis que ele entregou. Basicamente, esse é o resumo da fé judaica. E Rosh Hashanah, a princípio, está relacionado à questão da retribuição, da punição, da recompensa, do julgamento divino, de acordo com as nossas ações. Por isso a gente tem que conseguir fazer tshuva, se arrepender e tudo mais, né? Sobre o julgamento em si, não é uma questão muito clara. Quando que Deus julga? A gente fala, em Rosh Hashanah Deus julga. Só que até entre os sábios vão ter outras opiniões. Por exemplo, na própria Guimarães em Rosh Hashanah vai discutir, vão ter 4 rabinos discutindo quando que Deus julga. Um vai falar, não, Deus julga todos os momentos, Deus está julgando. Tem isso um dia, Deus julga toda hora. Tudo que a gente faz, Deus está julgando. O outro vai falar, não, todas as manhãs, é uma vez por dia. Aí o outro vai falar, não, uma vez por ano, o Rosh Hashanah. A Mishnah vai falar que, na verdade, é dividido em partes o julgamento. Em Pessa é julgada a colheita do ano. Se vai ter colheita, o trigo, a cevada e tal. Em Shavuot é julgado os frutos da árvore. Em Sukkot, a água, se vai chover, se vai ter seca, Deus nos livre, né? E em Rosh Hashanah, todo ser humano é julgado perante Deus. E tem aqueles que vão dizer que em Yom Kippur é Kariná, né? Essa é outra opinião, então. E vai ter opinião que fala, gente, não é nada disso. A pessoa é julgada depois quando morre. Quando morre, ela vai para o céu e lá ela vai ser julgada. Se ela vai para o paraíso, se vai para o inferno. Então, na verdade, é depois da vida que realmente é o julgamento. E vai ter uma outra opinião e falar, não é isso, gente. É no dia do juízo final. Na época messiânica, depois vai ter os mortos vão ressuscitar. E aí, então, Deus vai julgar todo ser humano se eles vão merecer a vida eterna ou não. Então, sobre o julgamento divino, tem muitas opiniões. A própria Guemará vai trazer que Rabi
Curso Pedai, um nome difícil, fala em nome de Rabi Yohanan, que fala que em Rosh Hashanah são abertos 3 livros. Acho que todo mundo conhece essa parte da Gemara. Um livro da vida, um livro intermediário, né, chamado de Benoni, os medianos, vamos dizer assim, e um livro dos mortos. O Tzadik Gamur, ou seja, o justo completo, ele imediatamente é escrito no livro da vida. O Urachá Gamur, o perverso completo, imediatamente no livro dos mortos. E os intermediários, eles ficam condicionados até Yom Kippur. Se melhorou, vai para a vida. Se não, vai para o livro dos perversos. Isso é o que vai falar nessa parte da Gemara. Em outra parte da Gemara, vai falar o seguinte: no dia do julgamento, tem 3 grupos. O grupo dos Tzadikim Gemurim, ou seja, dos justos completos, vão imediatamente para a vida eterna. Os perversos completos vão para o inferno, para o Gueinão, vamos traduzir Gueinão para o inferno, vão diretamente para o inferno. E os intermediários, aí vai ter uma discussão entre Beit Hillel e Beit Shammai, não vou entrar aqui. Se sobem, se descem, se sobem, aí já é uma discussão um pouco mais complexa. Vamos falar sobre isso. Então, o princípio aqui, já deu o exemplo dos 3 livros, precisa falar dos 3 grupos, qual é a diferença? Então, mas se a gente perceber, um fala em Rosh Hashanah, é julgado e vai ser selado no livro para a vida ou para a morte. Mas a outro trecho fala que não, no dia do julgamento, tem 3 grupos que vão para a vida eterna ou para o inferno. Ou seja, estou falando de 2 julgamentos diferentes. O primeiro está falando de Rosh Hashanah, que vai para a vida ou para a morte naquele ano. E o segundo está falando no juízo final, depois que chegar Mashiach, o último julgamento, depois que todo mundo ressuscitar e tal, e aí sim, vai ter um julgamento, 3 grupos, um vai para a vida eterna, e não que vai viver esse ano ou morrer esse ano, ou então vai para o inferno, ou então outras opiniões. Então, na verdade, tem o julgamento de Rosh Hashanah, mas a gente vê que o julgamento de Rosh Hashanah não é o maior julgamento de todos. É o julgamento para esse ano. E quem conhece a liturgia judaica, ou seja, as rezas, a gente vê que os poemas vão falar o que é gente julgado nesse ano. A vida e a morte, se vai ter paranassá, se vai ter fartura, se não vai ter, se vai ser um ano de tranquilidade ou de tribulação, se vai ter saúde, se não vai ter saúde, se vai ter chuva ou se vai ter seca, e por aí vai. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, ué, calma aí, o que é isso? Chuva, como é tranquilidade e tal, são tudo bênçãos materiais para esse mundo. E quando a gente cumpre as mitzvot e segue Deus, é óbvio que a gente quer um bom conforto, né, nesse mundo, mas todo mundo sabe que o objetivo não está nesse mundo, está em algo muito além. E na verdade eu não quero isso, eu quero o mundo espiritual, eu quero herdar uma porção do mundo vindouro, a vida eterna, que o prazer de lá é muito maior do que o prazer mundano. Mas em Rosh Hashanah, na reza, a gente está falando só dos prazeres materiais, que é uma outra discussão, se isso é recompensa pelas nossas ações, pelas mitzvot ou pelo estudo da Torá, é uma recompensa material ou uma recompensa espiritual, ou ambas, material e espiritual. E os sábios vão dizer que a recompensa das mitzvot são somente espiritual. O que quer dizer espiritual? Todas as recompensas que a gente fizer é no mundo vindouro. Quando eu falo no mundo vindouro, vão ter discussões do que é o mundo vindouro, se é depois que a pessoa falece ou é depois que vai vir Mashiach, mas é a recompensa final, a recompensa eterna. Mas não está falando do que vai acontecer no ano seguinte com a gente, se vai ser um ano bom ou ruim, Deus nos livre. Não é para isso que são as mitzvot, não é essa a recompensa das mitzvot. Porque a mitzvah é uma coisa tão importante que a recompensa é eterna. E não só esse ano que passou, o que vai acontecer. O que deixa a gente pensar, então, que julgamento é esse de Rosh Hashanah? O que está falando aqui? Mas se a gente for ver, quando a Torá vem falar da recompensa, a gente vai ver que as recompensas escritas na Torá são recompensas também materiais. São exatamente as recompensas que a gente fala em Rosh Hashanah. Todo mundo faz o Shema Israel, no segundo parágrafo. Em Shamot Shmuel Mitzvotai. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, o que? Vai ter chuva na terra, vai ter fartura, na colheita, os frutos da árvore e tal. E se não, né? Então não vai ter chuva, vai ter guerra, não vai ter tranquilidade. Ou seja, a Torá vai falar de prazeres materiais, né? De confortos materiais.
Tem uma grande discussão, por que a Torá vem trazer só o material e não fala sobre o espiritual, que é importante. Mas, de qualquer forma, a gente vê que a recompensa, como a gente vê na Guemará, todo o povo de Israel tem porção no mundo vindouro. A recompensa mesmo é o mundo vindouro, é o mundo eterno, né, que o prazer é muito maior e tudo mais. Então, que prazer mundano é esse que a gente vai ser julgado em Rosh Hashanah? Mas se a gente parar melhor para pensar sobre o que está escrito na Torá, a gente vai ver que todas as brahot que estão na Torá, ou seja, as brahot materiais, estão no plural, no coletivo. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, terá chuva na terra. Chuva da terra não é uma bênção individual, é uma bênção coletiva, do povo. Não vai ter guerra, vai ter paz. Eu tenho paz, todo mundo tem paz, certo? Vai ter fartura na colheita, todo mundo vai ter fartura, não um indivíduo apenas. A Torá está garantindo para o povo a tranquilidade e a fartura, né, as benesses, mas não para o indivíduo, tá? Então, o que eu quero falar com isso? Por isso que, por exemplo, na reza, sempre que a gente vai rezar, é tudo no plural. A gente não reza, Deus me dê tal coisa, nos dê tal coisa, porque as brahota vem no coletivo. A gente vivenciou esse mundo turbulento que a gente vive. A gente vivenciou, alguns anos atrás, o corona, por exemplo. Que é o quê? Teve doença na Terra. A doença é para todo mundo. A vida de todo mundo vai piorar. Pode ser que uma pessoa específica vai aproveitar a situação, vai melhorar, mas, de forma geral, a maldição vem para o mundo, hoje em dia com o mundo mais globalizado, tecnologia e tudo mais, vem para o mundo inteiro, não vem só para uma pessoa. Ou então, esse ano que a gente viveu guerra, a guerra é para todo mundo. Então não é, tem o justo, tem o perverso está em guerra, o justo está... Não está. Todo mundo aqui é uma coisa só. Quando vem para todo mundo. A guerra em Israel não só interfere os judeus de Israel, não só os judeus do mundo inteiro, como o mundo inteiro, a economia, hoje está tudo interligado. Então, quando Deus manda uma coisa, Ele manda para o mundo inteiro. E a questão é, a gente, como coletivo, a gente vai ter mérito de um ano bom ou não. Então, as bênçãos materiais, de forma geral, elas são coletivas, nacionais, para o nosso povo como um todo. Como está o nosso povo? Ou seja, o julgamento, não só ele é individual, como a gente foca. Deus, que me dê uma vida boa, que eu não sei o que lá. Não. O julgamento, ele é coletivo, ele é nacional, é do nosso povo. O que vai acontecer com o nosso povo? As rezas estão todas no plural. E o que vai interferir com o nosso povo, vai interferir na minha vida diretamente, por fazer parte desse povo. Então, por isso que uma recomendação é nunca reze no individual. Falou no capítulo que fala quem vai para o mundo vindouro e quem não vai para o mundo vindouro, a Mishnah vai falar que uma das pessoas que não vão ter porção do mundo vindouro são as pessoas que se afastaram da congregação. O que é se afastaram da congregação? O Maimônides vai explicar que é a pessoa que não sofreu quando o povo está sofrendo ou não se felicitou quando o povo está feliz. Ou seja, você não participou da vida geral do povo. Se alguém está sofrendo, aí fala uma boa característica, sofre com a pessoa, vai lá junto, entra no sofrimento, vai, consola. Não fala, ele está sofrendo, estou aqui no bem bom da minha casa e nada vai acontecer comigo. Se alguém está feliz, a pessoa conseguiu uma coisa, né, nasceu, alguém conseguiu um trabalho, vai lá e vai felicitar. Diferente do instinto humano, que é tipo, ele conseguiu porque não sei o que lá, né, as pessoas no final querem botar para baixo, de forma geral, não vocês, não mas de forma geral. E aí quando a pessoa está sofrendo, eu vou ficar chateado, vou trazer essa tristeza para dentro de casa, não. O povo, ele precisa se conectar nos sofrimentos e também nas alegrias. A gente viu isso muito forte no povo de Israel no momento de guerra. Todo mundo quer fazer parte. Todo mundo vai ajudar o Hayal, todo mundo vai ajudar a família do Hayal, a esposa do Hayal. Alguém faleceu, Deus nos livre. Porque todo mundo faz parte, até porque todo mundo é julgado como povo. É claro que se todo o povo é julgado, é claro que também o indivíduo também é julgado, certo? Como fala na própria Mishnah, em Rosh Hashanah, que fala cada um e um passa como um rebanho perante o pastor. Deus, ele vê cada um e um. Mas o que ele vê de cada um e um? O quanto você está integrado no todo.
O que você fez para você ou você fez para o povo, para os outros, para a comunidade, para a sua família? Quanto da felicidade geral você faz parte? E quanto do consolo, de estar junto para aguentar os momentos difíceis de quem tem dificuldade, você ajudou? E no final isso conta muito. Muito mais se o meu, não, eu sei que está todo mundo assim, mas eu tô lá, sei lá, eu pego uma mitzvah específica, pode falar, as minhas velas do Shabbat, você não fez, vale, claro que vale. Mas o que você vai pensar quando vai acender as velas do Shabbat? Você não vai rezar por todo mundo que precisa? Por aí vai. Então, no final, o julgamento é muito do coletivo e quanto você faz parte, quanto você é essencial para esse coletivo. Tem pessoas que, se você tira ela, a sociedade toda sofre. Fala, não, essa pessoa é muito importante para a gente, devolve. Né? Essa é uma pessoa, aí todo mundo está pensando assim, pô, eu estou aqui em Israel, mas quanto de força o olhar radar não dá para quem está aqui em Israel falar, olha, a guerra e o pessoal fez aliar, né? O pessoal não nasceu aqui, veio. Cada um tem a sua porção e Deus coloca a porção de cada um, a vida de cada um para o que importa. Então, e até aqui foi a primeira parte da aula. Agora vamos para a segunda parte da aula. Assim, e a parte individual da pessoa, você também quer fazer parte do coletivo, mas também tem a tua vida individual, que também quer. Claro, eu não estou falando tirem as portas e eu sou coletivo, claro que não. Mas onde estão seus pensamentos, onde estão seus esforços. É óbvio que cada um tem os seus corres, né? Ou seja, tem o seu filho que nasceu, momentos da vida, dificuldades, é claro que sim, né? Mas no final, o quanto você pode fazer pelo todo. No final, se você fizer um filho, está fazendo por alguém, pela família, é claro. Você não pode tentar, vou ajudar o povo inteiro, mas em casa está uma bagunça. Né? Primeiro tem que fazer a louça, depois... Agora as perguntas são. Pode fazer pergunta. Quando você falou sobre o justo ser escrito no livro da vida, de um perverso não, como justifica então essas crianças inocentes e puras que não são escritas no livro? Ótima pergunta. Quero saber se está relacionado às virtudes dos pais, da família, como é esse princípio. Ou realmente essa morte desse inocente é uma coisa boa, quando a gente pensa que na outra vida é o paraíso. Ótima pergunta, uma pergunta muito profunda. Uma das perguntas que Moshe, quando subiu lá no Har Sinai, perguntou: Deus, por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Essa é a pergunta da humanidade. E coisas boas com pessoas ruins também, né? Pergunta um pouco difícil de entender, ainda mais quando a gente fala de criança e por aí vai. Sem dúvida. Não é o tema dessa aula, porque só isso daria, mas tem algumas respostas, sim, algumas opiniões, mas de forma geral, a gente vê que a recompensa dos nossos atos não é nessa vida, e sim na vida vindoura, no mundo vindouro, isso, posterior, né? Permanece a alma eternamente, né? Só para sair de... não, mas o Maimônides, ele vai trazer uma parábola, uma metáfora para entender um assunto bem interessante. É o seguinte: todo judeu sabe que a coisa mais importante é estudar a Torá, né? Ensinar a Torá para os filhos e tudo mais. Então, quando a pessoa tem um bebê, nasce uma criancinha, quando ela já começa na idade de educação, né? Ser alfabetizada, o pai tem que ensinar a Torá para o filho. Para isso, ele vai contratar um professor de crianças para ensinar a Torá para o filho. Ele sabe que o estudo da Torá aqui também é das mitzvot, então vai desenvolver o caráter, né, as características e as ações dele como ser humano. É a melhor coisa que pode ter para a vida dele, que mais ele vai conseguir chegar na perfeição, na virtude, no caminho correto da vida. Mas a criança não está sabendo disso. Mas por que eu tenho que ficar estudando isso? Ela não consegue entender a preciosidade do que ela tem nas mãos. Então o pai vai falar o seguinte: filho, vou contratar um professor para você, e vai ser bem legal, porque se você for na aula, o professor vai falar, né? Se você aprender tal versículo de cor e tal, um versículo, vai ganhar uma bala. Bala, chocolate, né? Aquele tropito, né? Bala é tropito, né? Aquele suquinho de churro. Então, a pessoa vai aprender tudo. E a pessoa então vai se esforçar para aprender a Torá. Mas ela não está aprendendo a Torá pela Torá. E sim porque ela quer o tropito, ela quer a bala.
ela vai crescer um pouquinho. Ela vai, que bala, porque eu já tenho em casa, eu vou ficar agora de doutorar por causa de bala. Então o professor vai oferecer outra proposta. Olha, se você doutorar, você vai ganhar uma camisa, vai ganhar um tênis de futebol, né? Que menina, uma maquiagem, não sei, desculpa. Alguma coisa. Aí ela, opa, um presente, o presente eu quero. Aí ela vai lá e vai decorar, vai estudar, não sei o que lá, se empenhar, vai ganhar. Ela vai crescer mais um tempinho e fala, tá ganhando presente, vou aprender aqui na aula, tem mais o que fazer. Então, calma. Se você doutorar, você vai ganhar um dinheirinho, quiru, né? Tem sushi na aula, não sei o que lá, opa, vamos, né? Tem macarrão, beterraba, sorvete, bolo e tal. Aí, cada criança, né, com o seu. Aí, então, a criança falou, opa, eu quero dinheiro. No final vai crescer mais, e vai falar, esse dinheirinho aí eu consigo muito mais, sei lá, sendo babysitter. Então, vai crescer um pouco mais. E o professor vai assim, olha, se você estudar e saber bem a Torá, você pode virar um rabino, vai poder virar um juiz. As pessoas vão ouvir o que você fala, vão considerar suas opiniões, vão se levantar perante você. Você vai ser honrado, o seu nome será engrandecido perante o povo em vida e depois da vida. Você não quer chegar nessa posição? E aí o adulto vai lá, estuda, e se forma, e vai atrás da Torá, das mitzvot e tal. No final ele fala o seguinte, todo mundo entende que isso é abominável. No final das contas, esse comportamento. Em nenhum momento esse tem que ser o objetivo do estudo. Mas como a pessoa vai entender qual é o objetivo do estudo se ela não estudou? Como ela vai chegar lá? Então, é indispensável esse caminho. É porque ele não conhece a disciplina positiva. É indispensável esse caminho. A esposa vem lá, porque faz parte do desenvolvimento humano. Então, em um momento, na própria avó, a ética dos pais, vai falar, não faça da Torá uma coroa para se engrandecer. Né? Você não pode usar a Torá para alguma coisa, Deus nos livre. Mas em outro lugar vai falar o seguinte, não, mas dentro do Lo Lishma, vem no Lishma. Quando você faz uma coisa sem ser pela intenção correta, no final você consegue chegar na intenção correta. No final a intenção correta ela só nasce depois que você está fazendo por outros motivos. Então esse é o caminho natural do ser humano. Mas se a pessoa até o final da vida fizer por algum outro objetivo, ela, no final, ela vai ter Torá, ela vai ter mitzvot? Sim, mas o principal, ela vai perder, que é a perfeição. Né? Que é o fazer pelo objetivo correto. Isso é muito difícil. Para um Maimonides, poucos chegam nesse nível. E quem chega é chamado de amado por Deus, porque ele faz por amor a Deus, sinceramente a Deus. Né? Leshem Shammai, como Abraham Avinu, né? Que Deus fala, meu amado Abraham, que fazia por amor. E nesse amor ele tentou trazer para todo mundo, né? Torá, por aí vai. Então, continua ele e fala o seguinte. Então, é claro que a recompensa e a punição pelas mitzvot, ela existe. Ela é real e correta. Porém, depois a pessoa cresce mais um pouco e vai falar o seguinte. Cumpre a mitzvot, estuda a Torá, que você vai ganhar o mundo vindouro. Que você vai ter um ano bom e doce. E fala, essa pessoa é igual a pessoa que quer a bala, é igual a criança que está estudando pela bala. Ela não entendeu o objetivo de cumprir Torá e mitzvot. Ela quer a bala ainda. A bala cada um para a sua cognição, né, para o seu nível. Então no final, a pessoa não tem que fazer pela recompensa, embora exista. Ela precisa fazer por amor a Deus. Então, quando a gente fala que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, e aí que a gente vai receber um ano bom e doce, a gente não deixa de ser uma criança no nosso pensamento em relação a essa festa que está chegando. Que essa nunca foi a essência de Rosh Hashanah, o dia do julgamento. Até porque na Torá nem está escrito que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, em momento algum. Os sábios que vêm trazer, é o dia do julgamento. Tem os 3 livros lá. Mas não é por isso que você né? Quem reza em Rosh Hashanah vai ver que na reza não tem pedidos. De forma geral, só em partes muito específicas.
Você não fala, por favor, me dê uma, não sei o que lá, na reza não tem, no dia da Amidá e tal. E também vai ver que não tem súplicas e arrependimento. Você não faz silihot, você faz Yom Kippur. Né? Você não vai falar, desculpa, eu vou melhorar, me dê uma vida boa, não sei o que lá. Não tem isso na reza em si, nas principais rezas pelo menos. E esse não é o tema de Rosh Hashanah. Então aqui eu vim para explicar qual é a essência de Rosh Hashanah, se não um dia do julgamento. E como a gente tem que se comportar em Rosh Hashanah. Então, no Talmud de Rosh Hashanah, aquela discussão, quando a gente é julgado, todo dia e tal, depois vão chegar e vão trazer o que o Rabi Akiva ensinava. O Rabi Akiva ensinava um negócio muito bonito. Ele falava assim, qualquer impesa, Deus manda a gente levar o Korban HaOmer. O que era o Korban HaOmer? Era um punhado de cevada. Você levava assim para o altar. Pronto, é o sacrifício do homem. Só isso, um punhado de cevada. E lembra que a Mishnah vai dizer que impesa era julgada a colheita. Falou Rabi Akiva porque Deus fala assim, traga um punhado de cevada para mim e eu vou abençoar a colheita do mundo inteiro. Eu só quero um punhado de cevada. Porque a gente faz o Nisuk Amayim em Sukkot. O que é o Nisuk Amayim? Você pegava uma jarrinha de água e jogava no altar. Que era a festa, né, que tinha em Sukkot. Por que um pouco de água, um litro de água? Traga um pouco de água em Sukkot, porque Sukkot precisa jogado pela chuva, e eu vou abençoar a chuva do mundo inteiro. E aí quando fala ele, e em Rosh Hashanah, ele fala em Rosh Hashanah, a gente tem que falar três coisas. Malchuyot, Zichronot e Shofarot. E a reza composta são essas três partes. O que é Malchuyot, Zichronot e Shofarot? Malchuyot é reinado, né? Zichronot, recordações, lembranças. E Shofarot, shofares. Tá? Então, vai explicar. O que é Malchuyot, reinados? A gente fala reinados para que Deus reine sobre nós. E daí, Zichronot. E aí Deus lembra a gente para o bem. Se Ele reina sobre nós, Ele lembra a gente automaticamente para o bem. Como? Com o toque do shofar. Aí continua e fala, porque o toque do shofar é um chifre de carneiro. Fala, para lembrar, para Deus recordar a Kedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Como sabe, que foi trocado pelo carneiro e tal. E fala que quando a gente toca o shofar, Deus considera como se a gente naquele momento fosse o Yitzhak na Kedat Yitzhak. E assim Deus lembra a gente para o bem. Então não é uma coisa que traz um punhado de diferença, que lá o jugo divino, receber, né, o reinado divino sobre nós, não é tipo, agora eu vou me dar todo para Deus, não é isso. Ele quer um punhado também. Né? Receber o reinado do jugo divino, o reinado de Deus, né? Ó Deus, eu sou seu súdito, o que você quer, qual é o objetivo, o que eu tenho que fazer com esse ano, se eu receber? Em nenhum momento, Deus, dá aí uma vida aí para mim. Deus, me manda um dinheirinho que tá precisando, né? Pô Deus, chove aí. Não é isso. É Deus, como eu vou te engrandecer esse ano? Como eu vou espalhar as mitzvot, a Torá, uma vida saudável para o mundo? Como eu posso fazer parte do todo? Né? Como isso é possível? No final, a Malchuyot é você coroar Deus. Como nós sabemos, não existe rei sem povo. Não adianta o cara ser rei e o povo não está aceitando ele como rei. Então não tem como aceitar. Então, o Rosh Hashanah é o dia de coroar Deus. Deus, você é o rei. Mele Malchei Amalachim, Kadosh Baruch Hu, você é o rei dos reis. Você que manda. Qual é a função do rei? Ou do governante? Hoje em dia tem várias funções, mas antigamente, há 2, 3 anos atrás, o rei ele tinha duas funções principais. Uma interna e outra externa. Interna é julgar o povo. E a externa é travar guerras. O rei julga e trava guerra contra os inimigos. É a paz interna e a paz externa. É isso que o rei fazia. Então, quando você aceita Deus como rei, automaticamente você está aceitando Deus como julgador. Deus julgue de acordo com as suas leis, com a sua vontade. E automaticamente Deus como protetor. Né? E proteja nós. Por isso que nos Simanim, várias coisas aqui, extermine os inimigos. Porque é o dia que a gente coroa Deus. Então quem que vai lutar as nossas guerras? Deus. Ele é o nosso rei que a gente escolheu. E não outros reis,
governantes de partido político, daqui da direita e da esquerda. Não, é Deus que tem que reinar sobre nós. Em Rosh Hashanah é o dia unicamente de coroar a Deus. O que se fazia na coroação do rei pela Torá? Tocava o shofar. Tocar o shofar é a cerimônia da posse de um rei. Quando ia para a guerra, o que se fazia? Tocava o shofar, as trombetas. Então o shofar, sempre que tem rei, quando o rei chega, o que se fazem? Não sei se eu imito, tudo, né? Que são... Então, porque as trombetas demonstram a presença divina. Que Deus está presente. Deus chegou ou para julgar, ou para guerrear, ou para visitar. Deus está aqui, né? A Meler Bassadeh, como a gente fala, né? Deus está no campo. Então, Deus está presente. Quando a gente ouve o shofar e quando a gente está em Rosh Hashanah, a gente tem que pensar, Deus, a única coisa que eu peço é a sua presença no mundo. Eu quero te coroar. O que você me der é para esse propósito. Mas não agora, vou mudar a minha vida inteira. Não, é aquilo. O que eu posso fazer a mais? Uma coisinha, né? Quem quer tudo não tem nada, né? Afasta bem, não tá afasta. Essa tentou muito, não conseguiu nada. Afasta nada, então um pouquinho, vai conseguir, né? Então um pouquinho, o que eu posso melhorar? Onde eu posso aprimorar? E pensar no que eu posso aprimorar, aonde eu vou concentrar as minhas energias de aprimoramento, aonde é realmente relevante para o mundo que a gente vive, aonde que eu posso fazer a diferença, não só para mim, mas para minha família, para minha comunidade, para o meu povo, ou para o mundo inteiro, né? Aonde eu posso ser indispensável para o mundo. E a pessoa que se coloca nessa situação, Deus automaticamente vai dar todas as benesses para ela, né? Então toma, você quer fazer por mim? Então toma, Ariputa, toma uma vida longa, toma saúde, toma todas as ferramentas necessárias para que você consiga desempenhar o seu papel no mundo. Isso é consequência. Por isso, respondendo o início da aula, que a gente fala, as bênçãos são materiais e espirituais, né? As recompensas das mitzvot são totalmente espirituais. Mas o que são as bênçãos materiais? São as facilidades que Deus está te proporcionando por pura bondade para que você consiga atingir o mundo vindouro, para que você consiga estudar a Torá, para que você consiga cumprir mais mitzvot. Porque quando você vive com tranquilidade, você consegue estudar e praticar mais do que se for uma vida atribulada. Então, na verdade, é consequência. Se a pessoa quer fazer mais, então eu vou deixar. É claro que tem nuances aí, como a pergunta, né, de coisas boas, coisas ruins, e não é o tema, pode ser outro dia, pode falar sobre esse tema. Tem nuances, não é tão simples assim, mas tem respostas. Mas de forma geral, esquemática, é mais ou menos isso. As bênçãos materiais, então, ou seja, o julgamento que a gente fala, Deus, ano bom, ano doce, nem julgamento nem sentença São somente bondades que Deus está te dando para você desempenhar o seu papel de revelar Deus no mundo, que é o objetivo do povo judeu, no final das contas, ou de todo ser humano. Tá? Para terminar, falando na Gemara, que três mulheres importantes, ou seja, Sará, Rachel e Haná, engravidaram em Rosh Hashanah. Né? As três eram estéreis, não tinham filhos por muito tempo, e as três em Rosh Hashanah rezaram e tiveram filhos. As três não queriam um filho. Ah, por que eu filho? Eu quero um filho, que é papai, quero botar no Instagram a foto dele, quero ganhar curtida. Por isso que eu quero filho, né? Eu quero botar ele na escola, olha meu filho. Não, não é isso. Eu quero filho para engrandecer seu nome no mundo. Sará teve Yitzhak, que fez a Kedat Yitzhak, que é um exemplo. Né? Rachel teve Yosef, que chegou no Egito quando interpretou o sonho, saiu da prisão, interpretou o sonho do faraó. O faraó falou, como você sabe, não sou eu, é Deus. Chegou no lugar mais idólatra do mundo para o faraó e falou, é Deus. E depois queimou com justiça por 80 anos todo o Egito, revelando, né, a justiça divina e Deus no mundo. E Haná teve o profeta Samuel, Shmuel, Davi, e botou ele com 3 anos, já assim parou de amamentar, já botou no Mishkan, com o sumo sacerdote, falou, vai crescer, esse é o objetivo, né? E os três viraram gigantes. Mas o que fez elas rezarem a ponto de mudar, de serem, não conseguirem ter filhos para engravidarem? Né? É interessante que as três é a mesma história. Sará
ela briga com Abraão em algum momento. Ela fala, Abraão, que Deus julgue entre eu e você. Né? Por causa de Agar e tal, que você já tem o seu filho aí, e eu estou aqui sem nada, e você agora está no bem bom, já tem filho e tal. E ela briga. Logo depois vão vir os anjos falar, Sara, você vai ter filho. Rahel, a mesma coisa. Ela chega um momento para Jacó, depois já deu uma concubina, outra já teve 4 filhos e tudo mais. Aí ela fala, Jacó, me dá filhos. E aí Jacó responde com muita delicadeza, tem toda a explicação, mas fala, e eu sou Deus para te dar filho? Sou eu que te dou filho? E Haná vai lá para um Miscar, na peregrinação, aí quando está comendo o sacrifício lá com a menina, né, com a, como chama isso? Com a adversária, né, a outra esposa do maridão de Canaã, e aí ela está triste, aí ele dá 10 porções, dá bem mais para ela, né, e fala, por que você está triste? Eu por acaso não sou muito melhor do que 10 filhos? Aí ela olha assim, então, o que tem em comum desses 3 casos? As 3 estavam se apoiando no Tzadik, estavam se apoiando no marido. Sara, é claro que Abraão reza por mim com todo o coração. É claro que ele quer mais do que eu tenho um filho. Aí ela percebe que talvez ela quer um pouco mais que Abraão. Rahel, me dá filhos. Ele fala, por acaso sou Deus? Deus que te dá filho. Aí então ela fala, então calma aí, então ele não está pedindo para Deus que eu tenha filho? Eu que tenho que rezar? E Haná, mesma coisa, eu não sou melhor que 10 filhos? Falando, não, eu quero filho, ele nunca vai entender. E as 3 depois se propõem a rezar. Entendendo que... Rivka também não foi. Rivka era estéril e tal, mas não engravidou em Rosh Hashanah. Tudo bem. Porque os dois casaram juntos, Rivka e o Yitzhak, né? Eles casaram juntos, o casal perfeito, né? O casal 20 do Instagram. Mas as 3 entenderam que só depende dela reza. Se eu me apoiar em outro, não vai ter. Só eu posso fazer a diferença, porque sou eu que quero. As coisas é para a minha vida. E só assim vai ser. E elas vão lá e rezam com tudo. Fala na Gemara em Brahot. Fala o seguinte, que como se compara a reza de Haná, que ela é a primeira vez na história que chama Deus de Hashem Tsevaot, Deus dos exércitos. Aí pergunta a Gemara, por que Deus dos exércitos? Porque ela fala assim, Deus, você criou todos os planetas, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo. É difícil para você me dar um filho? Ela fala até, como fala também na Gemara, que ela, como se fosse, gritou palavras para o céu, como se fosse ela foi disparo. Não, foi até... Atrevida com Deus. Não é assim que se fala com Deus. Então, quando as pessoas, os sábios na Gemara vão discutir como deve rezar de acordo com quem, falam, vamos aprender de Haná. Aí fala, não, Haná não pode ser um exemplo de como rezar, porque ela estava muito amargurada. E se a gente colocar só com uma amargura para rezar, o que a gente vai ser? Não, vamos pegar exemplo de outras coisas. Ela estava muito amargurada, então está justo. Tem momentos que pode ser atrevido. Não é que sejam atrevidos, mas Haná ela fez com tanto que foi recebido. Mas aí então compara que então ela fala, você não pode me dar um único filho, aí fala, o que isso se parece? Com um pobre que foi num casamento de um milionário. Ela não foi convidada, mas ela estava passando fome, não tinha o que comer. E o casamento é igual para quem viu aquele filme do Náufrago, depois que ele é resgatado, ele está no barco e tem as sobras das comidas, que não sei, eu sou muito velho, desculpa, aquela referência. Mas enquanto comida é jogada no lixo, sobra, então ela chega na porta, casa da festa, e ela chega para os guardas e ela fala, por favor, você ganhar um pão? E ele fala, não, sai daqui. Não, né, vai embora, você não foi convidar. O que ela faz? Penetra na festa, sai, entra na festa, é claro que ela não estava a caráter da festa, vai andando na festa, todo mundo olhando, né, aquele clima. E ela chega até o dono da festa, na mesa do dono da festa, segura ele pela camisa e fala assim, olha essa festa toda, tu não pode me dar um prato de comida?
para eu viver. Falam os sábios. Essa foi a reza de Haná. E aí ela foi atendida. Por isso ela chamou Deus dos exércitos. Você criou tudo, não pode me conceber. Não é por mim que eu estou pedindo. É para você. Você vai desperdiçar o Shmuel, que foi comparado com Moshe e Aharon, Bechuanav, o Shmuel, Bechuanav, Shemon, né? Moisés, mais Aharon, mais os sacerdotes, equivalem a Shmuel, profeta Samuel, né? Para entender. Então, no final, a gente tem que entender o seguinte. As nossas rezas só dependem da gente. A forma que a gente reza. 2, que a gente tem que, não tem que pensar como vai ser decretado o nosso ano. A gente tem que decretar o que a gente vai fazer nesse ano, se a gente merecer. É para que a gente está vivendo. Qual mudança eu posso fazer? Como eu posso aumentar a Torá, aumentar as mitzvot, não só em mim, para o todo. Outra coisa, como eu posso contribuir para todos. A situação do mundo já tem tantas desgraças. Será que a gente não tem como ajudar em alguma coisa alguém? Né, alguma situação, ou pessoas próximas, ou até afastadas, mas em alguma coisa, seja financeiramente, ou com tempo, ou com ofício, ou com umas palavras, ou com um sorriso, por aí vai, né? E assim, então, talvez a gente vai conseguir galgar também um mundo, né, doce, bom, de tranquilidade, para que a gente consiga servir a Deus de forma honesta, sincera e otimizada, para que a gente consiga ter, não objetivo, né, para que no final a gente consiga chegar na perfeição, né, que é estudar a Torá, cumprir as mitzvot e fazer o bem, não por objetivos, mas só por amor a Deus. E aí, com certeza, a pessoa que chega assim vai ter, com certeza, a sua porção no mundo. Então, Shana Tová, como é que faz?